Bom, pessoal, o que são os números racionais? Para chegar nos números racionais, vamos relembrar um pouquinho quem são os números naturais. Então, nós temos o conjunto dos números naturais, que são representados pela letra N. E quem são esses números? 0, 1, 2, 3, 4, infinito. O conjunto dos números naturais surgiu com a necessidade de contar objetos, enfim. Depois do conjunto dos números naturais, houve-se a necessidade de ter os números negativos. Eu vou deixar o link para vocês aí do vídeo sobre o conjunto dos números inteiros, que fala sobre os números negativos. Então, deem uma conferida lá. Então, houve-se a necessidade de ter números negativos. Então, surgiu o conjunto dos números inteiros, que ele é infinito também, formado por números negativos, menos 3, menos 2, menos 1, o 0, e números positivos, o 1, o 2, o 3, infinito. Ou seja, dentro do conjunto dos números inteiros, nós temos também o conjunto dos números naturais, certo? Bom, com o tempo, houve-se também a necessidade de ter números entre os números 1 e 2, por exemplo, né? Trabalhar com números com medidas que não fossem medidas inteiras. Tenho também um vídeo lá sobre o que são frações e lá eu falo sobre a história de como surgiram as frações. Por quê? Entre os números 1 e 2 existem vários outros números e esses números nós podemos indicar como frações ou então como números decimais. E aí é que surgiram os números racionais. Por quê? Porque a palavra racional vem do latim ratio. Ratear, ratio significa divisão, dividir. E o resultado de uma divisão é o quociente. Então, para representar os números racionais, nós utilizamos a letra Q. E esse conjunto também é um conjunto infinito. Só que ele é formado, por exemplo, menos 2. Entre o menos 2 e o menos 1, por exemplo, nós temos vários números, Dentre eles, por exemplo, menos 3 meios. Menos 3 meios é a mesma coisa que menos 1,5. Então, e entre outros, né? Entre outros, porque aqui tem vários numerozinhos. Entre o menos 1 e o 0, também nós vamos ter vários numerozinhos. Entre o 0 e o 1, nós vamos ter também vários numerozinhos. Entre eles, por exemplo, o meio, que é o 0,5. Entre o meio e o 1, vários numerozinhos. Entre o 1 e o 2, vamos supor, menos 3 meios, mais 3 meios ou só 3 meios. Mas entre o 1 e ele, vários numerozinhos e assim por diante. Então, os números racionais, eles possuem todos os números naturais, todos os números inteiros e todas as frações, tanto positivas quanto negativas, e todos os números decimais, que são aqueles números que nós podemos representar com vírgula, todos positivos e todos negativos. É por isso que nós conhecemos o diagrama, esse diagrama aqui, ó. Então, você tem o conjunto dos números racionais. Dentro do conjunto dos números racionais, você tem todos os números inteiros. E dentro do conjunto dos números racionais, você tem todos os naturais. Ou seja, os naturais, eles pertencem ao conjunto dos números inteiros e pertencem também ao conjunto dos números racionais. Assim como o conjunto dos números inteiros pertencem ao conjunto dos números racionais. Bom, então, só falando mais uma vez, o que são os números racionais? São todos os números representados por frações, tanto positivas quanto negativas,
E todos os números também representados por decimais, porque uma fração ela pode ser representada também em forma decimal, ok? O de hoje é sobre transformação de uma fração em um número decimal. Nós vamos partir do seguinte princípio. Nós temos aqui 3/5. 3/5 é uma fração, e uma fração é composta por numerador, denominador e o traço de quociente. Então, nós podemos falar que a fração ela pode ser considerada uma divisão por conta desse traço do quociente, certo? Para você transformar esta fração em um decimal, você pode fazer a divisão do numerador pelo denominador. Então, você vai fazer 3 dividido por 5. Aí você tem 3 unidades para dividir por 5. Não é possível. Então, você vai acrescentar um 0 e uma vírgula aqui no quociente. E as 3 unidades passam a ser 30 décimos. E aí, você vai ter 30 décimos dividido por 5, 6. 6 vezes 5, 30 para 30 nada. Então, 3/5 vai ser igual a 0,6, ou seja, 6 décimos. Pronto, fiz a transformação desta fração para um número decimal. Esta é uma maneira. Existe também uma outra maneira, que é você trabalhar com as frações equivalentes. Por exemplo, os 3/5. Você vai encontrar uma fração que seja equivalente a 3/5, onde o meu denominador seja um denominador decimal, ou seja, este denominador tem que ser um número 10, 100, 1000, enfim. Então, neste caso aqui do 5 para chegar no 10, você multiplicou por 2. Se você multiplicou o denominador, você também tem que multiplicar o numerador. Então, 3 vezes 2, 6. 6 décimos, que é a mesma coisa que 0,6, ou seja, 6 décimos. Aí cabe a você decidir qual a maneira que você acha mais fácil. Ou fazer a divisão, ou trabalhar a forma equivalente das frações, encontrando a fração equivalente, onde o denominador aí seja um número 10, 100, 1000 e assim por diante, tá? Eu tenho aqui um outro exemplo, 7/2. Eu, particularmente, acho que a divisão é uma maneira mais rápida de você chegar a essa transformação. Então, por exemplo, aqui, 7/2. Você vai dividir 7 por 2. 7 dividido por 2, 3. 3 vezes 2, 6. Para 7, resta 1. Uma unidade não dá para dividir por 2, coloca uma vírgula e ela se transforma em 10 décimos. 10 dividido por 2, 5. 5 vezes 2, 10 para 10, nada. Ou seja, 7/2 é a mesma coisa que 3 inteiros e 5 décimos. Você, neste caso aqui, poderia também nem fazer a divisão. 7/2, 7 dividido por 2, pense em dinheiro, R$7 dividido por 2, 3,50, 3,5, 3 inteiros e 5 décimos. Pronto, fiz a transformação desta fração para o número decimal. Percebam que é só você dividir o numerador pelo denominador e você terá a fração transformada em um número decimal. Um último exemplo, 18/45. Então, você vai pegar o numerador 18 e vai dividir por 45. 18 é possível dividir por 45? Não. Então, eu vou acrescentar um 0 e uma vírgula e vou transformar em 180 décimos. 180 dá para dividir por 45? Sim. Aí você vai por tentativa de erro e acerto na divisão. Então, por exemplo, fazendo a operação inversa, 45 vezes 4, 4 vezes 5, 20, vão 2. 4 vezes 4, 16 e 2, 18. Então, 180 dividido por 45 é 4. Por quê? Porque 4 vezes 45 é 180. Então, 4 vezes 45, 180 para 180, nada. 18/45 é 0,4 ou 4 décimos. Então, mais uma vez, fazendo a divisão do numerador pelo denominador, você transforma a fração em um número decimal. Espero que você